Crónica de Paixões e Caprichos. Série Bridgerton, volume 1. O Duque e eu. Prólogo. O nascimento de Simon Arthur Basset, conde de Cliveden, foi recebido com grande solenidade. Os sinos das igrejas repicaram durante horas. O champanhe correu livre pelo gigantesco castelo que iria ser a casa daquele recém-nascido. E toda a aldeia de Cliveden interrompeu o seu trabalho para tomar parte nos festejos daquele dia aclamado feriado pelo pai do pequeno conde. Este não é um bebê vulgar, disse o padeiro ao ferreiro. No entanto, Simon Arthur Basset não iria ser conhecido como conde de Cliveden. Esse era apenas um título de cortesia. Simon Arthur Basset, o bebê que tinha mais nomes do que os necessários a qualquer criança, era o herdeiro de um dos ducados mais antigos e ricos da Inglaterra. E o seu pai, o novo Duque de Hastings, havia muito que esperava por este momento. O coração do Duque quase rebentava de orgulho ao embalar nos braços o recém-nascido do lado de fora do quarto onde a sua mulher acabara de dar à luz. Ele, um homem já avançado nos 40, tivera de ver os seus amigos, duques, condes, todos eles, gerarem herdeiros atrás de herdeiros. Alguns tinham tido de superar o nascimento de várias filhas, até serem pais do precioso filho, mas todos eles tinham acabado por assegurar a sua linhagem, garantindo a transmissão de seu sangue à geração seguinte da elite inglesa. Mas não o Duque de Hastings. Apesar de a sua mulher ter engravidado 5 vezes durante os 15 anos de casamento, apenas 2 gravidezes haviam chegado ao fim, e ambas as crianças tinham nascido mortas. Após a 5ª gravidez, que tinha terminado com um aborto hemorrágico aos 5 meses, tanto médicos como cirurgiões tinham avisado suas excelências que não podiam de modo nenhum fazer uma nova tentativa de gestação. A vida da própria duquesa corria perigo. Ela estava demasiado frágil e debilitada, e talvez, disseram eles com delicadeza, demasiado velha. O duque teria de se resignar com o facto de o ducado sair das mãos da família Basset. Mas a duquesa, Deus a abençoe, estava bem ciente do seu papel na vida e após um período de 6 meses de recobro, destrancou a porta da comunicação entre os 2 quartos e o duque reiniciou assim a busca pelo filho desejado. 5 meses depois, a duquesa informou o duque de uma nova gravidez. A euforia imediata do duque foi temperada pela firme determinação de que nada, absolutamente nada, pudesse acontecer para atrapalhar esta gravidez. A duquesa ficou confinada ao leito assim que houve a certeza da inexistência das regras. Um médico passou a visitá-la diariamente, e a meio da gravidez o duque contactou o médico mais respeitado de Londres e pagou-lhe uma verdadeira fortuna para que abandonasse as suas funções e viesse viver temporariamente para o castelo de Cliveden. Desta vez, o duque não iria correr o mais pequeno risco, e ele teria um filho, e o ducado permaneceria na família Basset. A duquesa começou a sentir contrações 1 mês antes do tempo, e foram colocadas almofadas debaixo das suas ancas. A gravidade faria o trabalho de manter o bebê lá dentro, explicou o Dr. Strubs. O duque considerou-o um argumento sólido, e assim que o médico se foi deitar, colocou mais uma almofada debaixo da esposa, e levando-a a um ângulo de 20 graus, e ela permaneceu naquela posição durante 1 mês. Então, finalmente, o momento da verdade chegou. Toda a criadagem rezava pelo duque, que tanto queria um herdeiro, e alguns até se lembraram de rezar pela duquesa, que fora ficando cada vez mais frágil e magra, mesmo que a sua barriga se tivesse tornado grande e redonda. Procuravam não ter demasiadas esperanças, afinal, a duquesa já tinha dado à luz e enterrado 2 bebés, e mesmo que conseguisse que a criança vingasse, ela podia ser, bem, uma menina. Quando os gritos da duquesa aumentaram de tom e de frequência, o duque irrompeu pelo quarto dentro, ignorando os protestos do médico, da parteira e da criada do quarto da senhora. Era uma confusão sangrenta, mas o duque não arredou pé, querendo estar presente no momento em que o sexo do bebê fosse revelado. A cabeça surgiu, depois os ombros, todos se inclinaram para ver enquanto a duquesa puxava com todas as forças. E depois? E depois o duque teve a certeza de que havia um Deus, e de que ele ainda protegia os Basset. Deu apenas 1 minuto à parteira para que limpasse o bebê, e de seguida pegou o seu pequeno filho nos braços e caminhou em passo firme até ao corredor para o mostrar. "Eu tenho um filho!" rugiu. "Um filho perfeito!"
Enquanto a criadagem dava vivas e chorava de alívio, o duque baixou os olhos para o minúsculo conde, dizendo-lhe: És perfeito, és um Basset, és meu. O duque queria levar o filho até lá fora para provar a toda a gente que tinha finalmente sido pai de um filho varão saudável. Mas correu um vento gélido naqueles primeiros dias de abril. Por isso, permitiu que a parteira devolvesse o bebê à mãe. O duque montou então um dos seus cavalos castrados, premiados, e foi dar um passeio para celebrar, gritando a sua boa sorte a quem quisesse ouvir. Entretanto, a duquesa, que não parava de sangrar desde o parto, mergulhou na inconsciência, até, por fim, a sua vida se extinguir. O duque lamentava a morte da mulher, verdadeiramente. Não a tinha amado, como é evidente, nem ela a ele, mas de uma maneira estranha e distante tinham sido bons amigos. O duque nunca esperara mais de um casamento que não fosse um filho herdeiro, e quanto a isso, a sua mulher tinha provado ser uma esposa exemplar. Mandou que fossem colocadas flores frescas no seu túmulo todas as semanas, em qualquer época do ano, e o seu retrato foi mudado da sala de estar para o átrio principal, num lugar de honra por cima da escadaria. E então o duque tratou de educar o seu filho. Não havia muito que ele pudesse fazer durante o primeiro ano de vida, obviamente. A criança era demasiado pequena para ter lições sobre responsabilidade e administração de propriedades. Por isso, o duque deixou Simon ao cuidado da ama e foi para Londres, onde a sua vida continuou a decorrer como antes de ser abençoado pela paternidade. Exceto pelo facto de obrigar toda a gente, até mesmo o rei, a admirar a pequena pintura de seu filho, que mandara fazer pouco tempo depois do nascimento. O duque visitava Clivedon de vez em quando, regressando definitivamente quando Simon fez 2 anos, preparado para assumir a responsabilidade da educação do pequeno. Comprou-lhe um pônei, escolheu uma arma de pequenas dimensões para utilização futura na caça à raposa e contratou preceptores para todas as matérias possíveis e imagináveis. Ele é demasiado novo para tudo isso, exclamou Miss Hopkins, a ama de Simon. Que disparate, respondeu Hastings de forma condescendente. Obviamente, não espero que ele domine todos estes assuntos num curto espaço de tempo. Mas nunca é demasiado cedo para começar a educação de um duque. Ele não é um duque, murmurou a ama entre dentes. Mas será. Hastings virou-lhe as costas e aninhou-se junto do filho, que estava no chão a construir um castelo assimétrico com blocos. O duque já não vinha a Clivedon há alguns meses e ficou contente com o crescimento de Simon. Era um rapazinho forte e saudável, de cabelo castanho sedoso e olhos azuis claros. — O que estás a construir, filho? Simon sorriu e apontou com o dedo. Hastings levantou os olhos para Miss Hopkins e perguntou. — Ele não fala? Ela abanou a cabeça. — Ainda não, Vossa Excelência. O duque franziu o sobrolho. — Ele tem 2 anos. Não devia já estar a falar? Algumas crianças demoram mais do que outras, Vossa Excelência. Ele é claramente uma criança inteligente. É claro que ele é inteligente. É um Basset. A ama fez um aceno de cabeça. Ela acenava sempre quando o duque se punha a falar sobre a superioridade do sangue dos Basset. Talvez ele não tenha nada que queira dizer, sugeriu ela. O duque não pareceu convencido, mas entregou a Simon um soldadinho de brincar. Deu-lhe umas palmadinhas na cabeça e saiu para exercitar a nova égua que havia comprado a Lord Ort. No entanto, 2 anos depois a sua reação não foi tão otimista. — Por que é que ele não fala? Rugiu. — Não sei, respondeu a ama, torcendo as mãos. — O que é que lhe fez? — Não fiz nada. Se tivesse feito o seu trabalho corretamente, ele, e o duque atirou um dedo furioso na direção de Simon, já falaria. Simon, que se encontrava à sua pequena secretária, a praticar as letras, observava esta troca de palavras com interesse. — Ele tem 4 anos, bolas! Vociferou o duque. — Já devia saber falar. — Ele sabe escrever, disse rapidamente a ama. Já criei 5 crianças e nenhuma delas foi tão rápida a aprender a ler e a escrever como o menino Simon. Há de servir-lhe de muito escrever, se não sabe falar. Hastings virou-se para Simon com os olhos a arder de fúria e disse-lhe: — Fala comigo, diabos! Simon encolheu-se, o lábio inferior a tremer. — Vossa Excelência! — exclamou a ama. — Está a assustar a criança. Hastings virou-se de repente e encarou-a. Talvez ele precise de ser assustado. Talvez esteja a precisar de uma boa dose de disciplina, umas boas palmadas, talvez o façam encontrar a voz. O duque agarrou na escova em prata que a ama usava para pentear o cabelo do Simon e avançou para o filho. — Eu faço-te falar, maldito! — Não! A ama sufocou um grito. O duque deixou cair a escova. Era a primeira vez que ambos ouviam a voz do Simon.
O que disseste? Sussurrou o Duque com lágrimas nos olhos. Simon, com os punhos cerrados de cada lado do corpo e o pequeno queixo espetado, começou. Não, O Duque empalideceu. O que está ele a dizer? Simon tentou dizer novamente a frase. Meu Deus! Disse o Duque horrorizado, num sussurro quase inaudível. Ele é um atrasado mental. Ele não é nenhum atrasado mental! Gritou a ama, abraçando o rapaz com força. Não. Simon respirou fundo. Bata! Hastings deixou-se cair no assento da janela, mergulhando a cabeça nas mãos. Que fiz eu para merecer isto? O que posso eu ter feito? O que devia era elogiar o menino, censurou Miss Hopkins. Espera há 4 anos que ele fale e ele é um imbecil! Rugiu Hastings, um raio de um atrasado mental. Simon começou a chorar. O nome Hastings vai parar às mãos de um néscio, gemeu o Duque. Tantos anos a rezar por um herdeiro e agora está tudo arruinado. Devia ter deixado que o título passasse para o meu primo. Voltou a olhar para o filho, que soluçava e limpava os olhos, tentando parecer forte na presença do pai. Nem consigo olhar para ele, disse num suspiro. Não suporto sequer olhar para ele. E com isso, o Duque saiu, imponente, do quarto. Miss Hopkins abraçou o menino com força e murmurou furiosa. Não és nada imbecil. És o menino mais inteligente que eu conheço, e se alguém é capaz de falar com correção, esse alguém és tu. Simon aconchegou-se mais naquele abraço reconfortante e soluçou. Vamos mostrar-lhe, jurou a ama. Ele vai engolir aquelas palavras, nem que seja a última coisa que faça na vida. Miss Hopkins não faltou à sua promessa. Com o Duque de Hastings de regresso a Londres, a tentar fazer de conta que não tinha um filho, ela passou cada minuto dos seus dias com Simon, a fazê-lo dizer palavras e sílabas, a elogiá-lo muito sempre que ele acertava e a dar-lhe palavras de encorajamento sempre que ele não conseguia. O progresso foi lento, mas a fala de Simon melhorou. Quando ele fez 6 anos, o não tinha passado a não. E aos 8 anos já conseguia dizer frases inteiras sem gaguejar. Ainda tinha problemas quando ficava nervoso, e a ama tinha de o recordar com frequência de que ele precisava de se manter calmo e concentrado para que as palavras saíssem de uma vez só. Mas Simon era determinado e muito inteligente. E talvez o mais importante, extremamente teimoso. Aprendeu a fazer as pausas para respirar antes de cada frase e a pensar nas palavras antes de tentar dizê-las. Analisou como sentia a boca quando falava corretamente e o que corria mal quando tal não acontecia. Finalmente, aos 11 anos, virou-se para a ama. Fez uma pausa para pensar nas palavras e disse: Acho que está na altura de irmos visitar o meu pai. Miss Hopkins olhou bruscamente. O Duque não viu o rapaz há 7 anos e não respondera a uma única carta de todas as que Simon lhe tinha enviado. Simon tinha-lhe enviado quase 100 cartas. Tens a certeza? Perguntou ela. Simon acenou que sim com a cabeça. Muito bem, então. Vou tratar da carruagem. Partimos para Londres amanhã bem cedo. A viagem demorou 1 dia e meio, e a tarde já ia quase no fim quando a carruagem chegou à porta de casa dos Bassett. Simon olhava abismado para as ruas movimentadas de Londres, enquanto Miss Hopkins o conduzia pelas escadas. Nenhum deles tinha antes visitado a casa dos Bassett, e por isso, quando chegaram à porta de entrada, Miss Hopkins não soube mais o que fazer senão bater. A porta abriu-se numa questão de segundos, e os dois viram-se olhados com desprezo por um mordomo bastante imponente. As entregas são feitas pela porta das traseiras, entoou ele, apressando-se a fechar a porta. Um momento, disse rapidamente Miss Hopkins, metendo o pé na porta. Não somos empregados. O mordomo observou as vestes dela com desdém. Bem, eu sou, mas ele não, disse ela pegando Simon pelo braço e puxando para a frente. Este é o conde de Cliveden, e é bom que o trate com o devido respeito. A boca do mordomo escancarou-se, literalmente, e ele piscou várias vezes antes de responder. É do meu conhecimento que o conde de Cliveden está morto. Como? Guinchou a ama. Certamente que não estou, exclamou Simon com toda a honesta indignação de uma criança de 11 anos. O mordomo observou Simon atentamente, reconhecendo de imediato os traços dos Bassett, e apressou-se a fazê-los entrar. Por que pensou que eu estava morto? Perguntou Simon, condenando-se pela incorreção, mas sem se atrapalhar.
Ele sabia que tinha maior propensão a gaguejar quando ficava irritado. Não cabe a mim explicar, respondeu o mordomo. Cabe sim, senhor, replicou a ama. Não pode dizer uma coisa dessas a uma criança desta idade e não explicar porquê. O mordomo ficou em silêncio um momento e por fim disse: Há muitos anos que Sua Excelência não menciona o nome do filho. Segundo as suas próprias palavras, ele perdera o filho. Parecia bastante triste quando disse, por isso mais ninguém insistiu no assunto. Nós, isto é, os criados, partimos do princípio de que o menino tinha falecido. Simon sentiu o maxilar cerrar-se e a garganta trabalhar freneticamente. Nesse caso, não teria ele ficado de luto? Insistiu Miss Hopkins. Não pensou nisso. Como pode ter assumido que o menino morrera se o pai não estava de luto? O mordomo encolheu os ombros. Sua Excelência habitualmente veste preto. O luto não lhe alteraria o guarda-roupa. Isto é um ultraje, exclamou Miss Hopkins. Exijo que vá chamar Sua Excelência imediatamente. Simon permaneceu em silêncio. Procurava com todas as forças que possuía controlar o tumulto das suas emoções. Tinha de o fazer. Nunca seria capaz de falar com o pai se o sangue continuasse a ferver-lhe nas veias. O mordomo anuiu. Ele está lá em cima. Vou alertá-lo imediatamente da vossa chegada. Miss Hopkins começou a andar nervosamente de um lado para o outro, murmurando entre dentes e dirigindo a Sua Excelência todas as palavras vis do seu surpreendentemente extenso vocabulário. Simon permaneceu no meio da sala, os braços a ladearem o corpo, espetados como paus, enquanto ia respirando fundo. Tu consegues fazer isto, gritava para si mesmo. Tu consegues fazer isto. Ama virou-se, viu-a tentar controlar-se e correu a ajudá-lo. Sim, é isso mesmo, disse ela rapidamente, ajoelhando-se e pegando-lhe nas mãos. Ela sabia melhor do que ninguém o que poderia acontecer se Simon tentasse enfrentar o pai antes de se acalmar. Respira fundo e não te esqueças de pensar bem nas palavras antes de falares. Podes controlar. Vejo que continua a estragar o rapaz com mimos. Ouviu-se da porta uma voz autoritária. Miss Hopkins levantou-se e virou-se devagar. Tentou pensar em algo respeitoso para dizer. Tentou pensar em algo que resolvesse aquela terrível situação. Mas quando olhou para o Duque, viu Simon naquelas feições e a sua revolta renovou-se. O Duque podia ter as mesmas feições do filho, mas não era com certeza um pai para o menino. O senhor é uma pessoa desprezível, atirou ela. E a senhora está despedida. A ama estacou. Ninguém se dirige ao Duque de Hastings nesse tom, rugiu ele. Ninguém! Nem mesmo o rei? Provocou Simon. Hastings deu meia volta, sem notar que o filho tinha falado corretamente. Tu, disse ele em voz baixa. Simon fez um curto aceno de cabeça. Tinha conseguido dizer uma frase correta, mas fora uma frase curta. Não queria abusar da sorte. Não quando ainda estava tão perturbado. Normalmente, passava dias sem gaguejar, mas agora... A maneira como o pai o encarava fazia-o sentir-se uma criança imbecil. Subitamente sentiu a língua incomodada e grossa dentro da boca. O Duque sorriu com crueldade. O que tens então a dizer, rapaz? Hã? Dizes de tua justiça? Fala! Está tudo bem, Simon, sussurrou Miss Hopkins, lançando-lhe um olhar furioso ao Duque. Não deixes que ele te perturbe. Tu consegues, meu querido. No entanto, o seu tom encorajador só piorou as coisas. Simon não tinha vindo a esta casa para se impor perante o pai, e agora a ama tratava-o como uma criança. O que se passa? Escorneu o Duque. O gato comeu-te a língua? Os músculos de Simon estavam tão tensos que ele começou a tremer. Pai e filho ficaram a fitar-se mutuamente durante o que pareceu uma eternidade, até que, por fim, o Duque praguejou e desandou, em passos largos para a porta. És o meu maior fracasso, sibilou ele ao filho. Não sei o que fiz para te merecer, mas Deus é testemunha que nunca mais na vida irei querer pôr-te a vista em cima. Vossa Excelência! Exclamou a ama indignada. Isso não são modos de falar com o filho. Tire-o da minha frente, disse-lhe o Duque com violência. Permite que continue o seu trabalho, desde que o mantenha longe de mim. Espera! O Duque virou-se lentamente ao ouvir a voz de Simon. Disseste alguma coisa? Perguntou num tom de voz arrastado. Simon respirou fundo 3 vezes, a boca ainda crispada de raiva. Forçou o maxilar a relaxar e esfregou a língua contra o céu da boca, tentando recordar-se da sensação do falar correto. Por fim, quando o Duque já se preparava para o dispensar novamente, ele abriu a boca e disse: Eu sou seu filho.
Simon ouviu Miss Hopkins respirar de alívio e algo que ele nunca via aflorou aos olhos do pai. Orgulho. Não muito, mas um leivos escondido nas profundezas. E esse algo deu a Simon uma restícia de esperança. Eu sou seu filho, repetiu mais alto. Eu não sou um. De repente a garganta fechou-se. Simon entrou em pânico. Tu consegues, tu consegues. Mas a garganta apertava-se e a língua engrossava e os olhos do pai começavam a estreitar-se. Eu não sou um. In. Vai-te embora, disse o Duque em voz baixa. Aqui não há lugar para ti. Simon sentiu a rejeição do Duque invadir-lhe as entranhas, uma dor estranha a entrar-lhe no corpo e a enroscar-se à volta do coração. E quando o ódio lhe inundou o corpo, até jorrar pelos olhos, ele fez um juramento solene. Se não podia ser o filho que o pai desejava, então, por Deus, seria exatamente o oposto.